E aí, galera, voltamos com mais um comentando episódio de Arrow. Sim, nós temos aí o pós-crise, o que aconteceu, a série acabou, mas hoje a gente vai falar do episódio seguinte. Após o acontecimento da crise, temos um episódio. E como o Arrow só tem acho que 3 episódios depois da crise, eu vou falar só sobre esses 3 episódios em episódios separados ao invés de falar de tudo. E depois eu falo sobre tudo e sobre o que eu espero em relação ao futuro das séries com a questão de Arrow. E sim, eu fiz bastante anotaçãozinha aqui, ó. Canal do Gordo! Para começar, a gente tem aí o episódio começando em 2040, sim, aonde a nossa queridíssima Laurel está ali tentando salvar o mundo, em uma Star City que está totalmente segura, que não temos mais nenhum problema em relação a esses acontecimentos, né? Tipo, a crise aconteceu, o futuro se estabilizou, a Mia foi pro futuro, esqueceu tudo relacionado ao passado, que ela teve envolvida na crise, que ela ajudou o pai dela, mas a gente sabe que no futuro o Oliver foi responsável pela segurança, né? E tem mais de 20 anos que Star City é uma cidade segura. Fala de Star City. Não falou de Central City, não falou de Gotham City, não falou de nenhuma outra cidade. Focaram apenas em relação a Star City. Vimos a questão da filha da Helena Bertinelli, né? Então a gente tem essa questão ali, pô, o que eles estão fazendo? Trazendo a família Bertinelli de volta. Então a gente tem alguns elementos bem interessantes. Vimos um novo exterminador, que seria o Trevor, mas o exterminador, que era o JJ, ele tava com outra memória e tal, e no final do episódio a gente viu lá o cara trazendo ali a memória dele de volta. Então, tipo, várias coisas acontecendo. E, cara, eu curti demais essa proposta, essa introdução aí dessa questão do novo, vamos colocar assim, da nova fase. Por que eu falo nova fase? Como a gente viu nesse episódio, as Canários, na verdade, o Arqueiro Verde e as Canários está acontecendo. Então, possivelmente, esse spin-off será real. Não sei quando que vai estrear, mas ele é real. E a gente já tinha imaginado que isso poderia acontecer. Quando a gente viu as Canários lá no passado se organizando para fazer as Canários no futuro. Porém, algumas coisas aconteceram. A Dinah, ao invés de ficar tudo tranquilo, após a morte do Oliver, de repente ela foi dormir e acordou no futuro. E a existência dela no passado nunca aconteceu. A Sarah, né, de Legends of Tomorrow, foi lá tentando trazer a Dinah de volta para o passado. Mas ela preferiu ficar lá porque ela achou que aquilo ali era um sinal para ela nunca mais ser uma heroína. E também vimos que ela voltou com os poderes dela que ela tinha perdido na série do Arqueiro Verde. Então a gente está vendo alguns elementos bem interessantes que fazem jus à questão das Canárias voltando. E uma das coisas que eu achei interessante que aquela casa aonde a Dinah está é bem parecido com a casa da série da Aves de Rapina, que é uma série antiga, onde tinha uma exterminadora que ela apareceu na destruição das terras. Então, cara, eu gostei demais desse ponto. Claro que não é a mesma casa, talvez não seja, pelo menos eu acho que não é. Mas se for a mesma casa, foi uma coisa bem interessante. Eu vou dar uma pesquisada porque é uma série muito antiga, então eu nem sei se existe ela em algum lugar pra ver e tal. Vou dar uma pesquisada e trago para vocês alguma coisa. Mas a gente viu que as coisas tudo mudou. Porém, o Cisco foi capaz de desenvolver, vamos dizer assim, um aparelho que replique a habilidade do John Jones de trazer a memória das pessoas de volta. Isso é legal, mas é paia. Porque eu esperava que o John Jones fizesse uma participação maior nas outras séries, coisa que ele não fez quando a gente tinha, antes da crise ele não fez essa participação. E agora que eles estão ali no mesmo universo, podia fazer uma participação interessante. Mas a gente não viu nada disso, a gente só viu que o Cisco conseguiu replicar e tanto a Laurel quanto o futuro inimigo deles tem esse aparelhinho que traz a lembrança de volta. Inclusive, ele trouxe a memória do exterminador de volta. Então a gente viu ali que muita coisa mudou. O William não lembra de nada e ele estava recebendo ligações achando que as pessoas perguntando se ele era o novo Arqueiro Verde e tal, mas na verdade era a Mia. Então a gente viu que as coisas mudaram completamente. O JJ era um cara bom e
o Connor é o cara mau, então, ou seja, as influências que ocorreram no passado meio que afetaram o futuro de uma forma drástica. Por quê? O JJ, que tinha virado vilão por causa da criação do Deagle, acabou se tornando uma boa pessoa. Mostra que o Deagle foi bom pai para ele. Mas, em contrapartida, o Connor sempre esteve em problema. Por quê? Provavelmente o John Deagle meio que agiu diferente da forma que ele normalmente agiria em relação a o Connor e o JJ. E isso impactou aonde o JJ acaba sendo o cara mal da história, se envolvendo em drogas, como a própria Mia falou, você voltou da reabilitação e tal, aquela coisa toda. Então a gente tá vendo as coisas acontecerem e possivelmente o surgimento, possivelmente não, é quase certeza, de uma nova série aonde vai focar no futuro. Apesar de tudo, a gente viu um futuro um pouco mais tranquilo, tecnológico, mas ao mesmo tempo um futuro normal relacionado ao que a gente tem. E como a gente viu, as Canários vão enfrentar algo para evitar que em 2041 aquele mundo deles ali entre em colapso. Então eu achei interessante esses elementos assim. Além disso, deixa eu colocar aqui alguns pontos. Canário voltou com o poder, o Cisco replicou, o Exterminador está de volta e eles têm a tatuagem do símbolo da Pedra do Arqueiro. Então, tem alguma ligação entre os personagens. E pela Dinah ter saído do passado e ido para o futuro, também a gente vai ter alguma trama em cima disso. Por que ela fez? Por que aconteceu isso com ela? Os pontos que eu acho que a gente vai ter aí pra futura série. Então assim, basicamente Arrow tá acabando, já deixando gatilhado muita trama para o Arqueiro Verde e as Canários. Cara, vai ser muito interessante. Vai ser uma série completamente diferente, mas ao mesmo estilo. Porque a gente vai ter o Arqueiro Verde, as Canários, provavelmente o Arqueiro Verde não vai ser o centro, né? As Canários vão ter sua participação. A Dinah e a Laurel decidiram começar a criar realmente a rede de Canários. E provavelmente a gente vai ver muita coisa relacionada a isso, que eu acho que vai ser o foco dessa nova série. A questão de estar no futuro, mesmo não sendo um futuro totalmente futurístico, né, igual era no passado, mas o passado era mais sombrio, né, podemos colocar, na verdade não. Antes da crise era mais sombrio, após a crise o negócio ficou mais tranquilo, porque há 20 anos não acontece crimes em Star City, e ela foi considerada a cidade mais segura de todas, graças a Oliver Queen. Cara, eu gostei desse episódio, gostei desses elementos, mas eu quero saber de você. Você assistiu os episódios? O que você achou? Essa série, O Arqueiro Verde e as Canários, vai ser uma série boa, na sua opinião? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!